igreja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Segunda-feira, dia 15 de dezembro, mais uma vez aqui nos reunimos para a nossa comunidade de oração. Bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais. Você é um evangelizador, por isso é chamado a compartilhar também os nossos vídeos, a comentar as nossas publicações, a enviar para o seu amigo, para um familiar, para que possamos formar essa rede bonita de evangelização. E nessa segunda-feira, nos alegramos com o dom da vida da Alexandra Alves, Marceliana Bugi, Sônia Lopes, Lígia Binda, Leia Ross, Adriana Silva e Rodrigo Sala. A todos vocês o nosso abraço, o nosso carinho, nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos e que vocês possam ter muitas alegrias em suas vidas. A você também que pede pela saúde de alguém, de um familiar ou de um amigo, para você que reza pela restauração de sua família, todas as motivações nos achegamos aqui agora ao coração de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruítes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O caminho para o crescimento e a realização pessoal é eliminar o que é inútil em sua vida, em seu coração, para que ocorram coisas boas e novas. Além disso, perdoe, reconcilie-se, esqueça ressentimentos e mágoas antigos. Abra-se para o novo. Na vida, todas as obras que realizar, boas ou más, lhe deixam um sinal que não se apaga. Sondavam sem parar os nossos passos, nem íamos à praça. O nosso fim está perto, a idade está completa, chegou o nosso fim. E como nós bem sabemos que a nossa caminhada de vida é este constante recomeço, é essa constante vida de abraçar ou de deixar, de renunciar a algumas coisas, sem dúvida a abertura ao novo é que nos torna cada vez mais dispostos, inclusive a acolher aquilo que é novo, a vida nova que Cristo Jesus nos oferece. Fica então essa atenção para o dia de hoje, essa reflexão, para que a gente possa crescer sempre em novo, como homens e mulheres novos, segundo a graça de Deus. E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A autoridade é completamente diferente de autoritarismo. Nós confundimos muito, às vezes, essas duas palavrinhas dentro da vida da comunidade. Tem pessoas, por exemplo, que ali estão e que desenvolvem os seus trabalhos com uma autoridade única. Autoridade de fato de vida, com uma vida tranquila, com uma vida que promove a vida dos outros, com aqueles que se entusiasmam com o crescimento também dos outros. Já existem pessoas que são autoritárias, só sabem mandar. E às vezes, por achar que mandam, acabam muitas vezes sufocando a comunidade de fé. Esse exemplo aqui fica muito claro entre
a autoridade de Jesus e o autoritarismo dos fariseus e dos mestres da lei. Primeiro, que eles se fecham àquilo que Jesus está anunciando. Eles não querem saber com que autoridade Jesus ensina. Eles querem pegar Jesus em contradição. Tantas vezes eles se aproximavam e faziam perguntas um tanto quanto em duplo sentido, contraditórias, para tomar Jesus em contradição. Só que aqui aparece a figura novamente de João Batista, que era muito querido pelo povo. Só que ao reconhecer que João de fato anunciava a Cristo, anunciava o Cordeiro de Deus, anunciava coisas boas, palavras que mexiam com o coração das pessoas, eles reconheceriam também, sem dúvida alguma, a autoridade do próprio Jesus. Então a pergunta que eles fazem, Jesus devolve com uma outra pergunta que torna e que pega eles em contradição. E aí por isso eles não desejam se comprometer. Só que observem, por mais que a comunidade de fé e o anúncio qual nós fazemos seja também uma atividade humana, ela sempre deve estar debaixo da proteção, do discernimento do Espírito. É o Espírito Santo de Deus quem conduz a sua igreja e que exige de nós muitas coisas, a começar que a palavra mude o coração nosso. E ao mudar o nosso coração, o modo como que nós vamos nos colocar no mundo vai levar outras pessoas também, inevitavelmente, à transformação. Então aqui, o que nós precisamos ter de fato? Pedir ao Espírito a graça de sermos homens e mulheres que vivenciam os dons e os carismas que este mesmo Espírito suscita no meio dos seus. Só que para vivermos este carisma é necessário uma acolhida da autoridade de Jesus. Por isso que aquilo que Deus nos dá como vocação, como dom, como carisma, a nossa vivência familiar, o nosso trabalho, tudo deve ser em vista de tornar a Jesus Cristo conhecido e amado, até porque nós não anunciamos a nós mesmos, anunciamos aquele que nos chamou e que nos enviou. Por isso que aqui não cabe esse não comprometimento. Nós precisamos sim nos comprometer com a graça de Deus em nossas vidas. E nos comprometendo com a graça de Deus em nossas vidas, anunciar a Jesus presente em todos os lugares. E aí nós vamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, o quão importante é esta nossa missão e o quanto nós temos que deixar o Espírito Santo falar ao coração nosso, falar as nossas necessidades, impulsionar a cada um de nós a missão, para que nós possamos seguir segundo a graça de Deus. O mesmo Espírito que esteve com Cristo Jesus é o Espírito que conduz hoje a sua obra, a obra de sua igreja. Que o Deus da vida nos ajude e que a graça desta palavra que ouvimos no dia de hoje possa nos dar uma semana frutuosa e uma semana, de fato, onde nós vamos lançar boas sementes para que possam transformar a vida de outras pessoas também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma excelente segunda-feira, nos vemos amanhã com a graça de Deus. Até lá. Tua igreja, Senhor.